Olá, hoje é o dia 18 de maio de 2020 e hoje nós estamos na 8ª semana de lockdown, de confinamento, de isolamento, que foi mandatório, mandado pelo governo por causa do vírus. E hoje, que é segunda-feira, alguns lugares já começaram a voltar, retornar. Então, nós entramos numa fase de sair desse lockdown. E o que acontece é que, com isso, muitos de nós começaram a voltar a trabalhar, e então vamos ter que reduzir nossos encontros, que nós estamos fazendo 3 vezes por semana, agora vamos fazer 1 vez por semana, tá bom? E nós estamos terminando o livro de Colossenses. Os 4 livros, 4 cartas ou livros, né, que foram escritos por Paulo, e essas 4, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, foram escritos num tempo muito parecido com o nosso, porque, na verdade, Paulo foi obrigado a ficar dentro de casa. Ele podia receber visitas, ele podia encontrar, mandar cartas, encontrar com pessoas, mas ele não podia sair de casa. Ele estava com uma prisão domiciliar em Roma, depois que ele foi acusado de baderneiro, de revolucionário, e foi investigado, como a gente já leu lá no livro de Atos, foi investigado por Agripa, foi investigado tanto por romanos como por líderes religiosos do povo de Israel. Bom, nós estamos terminando essa carta de Colossenses e nós vimos que algumas partes das cartas de Efésios, mas principalmente a carta de Colossenses, tem muitas coisas que são parecidas com as cartas que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu. Como também vimos que Tiago, né, James, o irmão de Jesus, e Judas, irmão de Jesus, também escreveram cartas para os povos, né, para as igrejas, para os grupos de judeus que tinham se convertido, e também para aquelas pessoas de outros povos, como eles chamam em geral bárbaros, ou então pagãos, que eram os gregos e os romanos, porque eles não eram da religião judaica, certo? Então eles eram considerados pagãos. Então esses também que se converteram foram incluídos nesse grupo, né, nesse grande grupo, e por isso que eles chamam de ou o grupo que seguia o caminho, ou das pessoas que eram judeus convertidos, né, ou então, bem mais para frente, foram chamados de os cristãos, né? E nós terminamos o segundo capítulo de Colossenses, que estava falando a respeito da purificação do corpo, do nosso corpo, e agora nós vamos entrar no capítulo 3. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que voltar. Então, antes de começar, eu gostaria de orar com vocês e dedicar esse tempo e clamar a Deus para que esteja nos dando conhecimento e revelação da palavra dele. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa semana que o Senhor nos permite, para que tenhamos esse encontro e possamos estar discutindo e estudando a Tua palavra. Nós te agradecemos por esse privilégio de abrir Sua palavra e poder estudá-la. Nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos trouxe, nos protegendo, nos livrando do mal, e agora para muitas pessoas dando vitórias em que podem estar retornando às suas atividades, ainda não totalmente, mas podendo retornar com saúde. Nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos propôs, nos deu para que a gente pudesse estar aprofundando na Tua palavra, conhecendo mais da Tua palavra.
te agradecemos, te livramos, te agradecemos por tudo, pelos livramentos, pela provisão, por tudo, ó Pai. Nos ilumina e nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui no capítulo 3, ele está iniciando, Colossenses 3, ele está iniciando com portanto. Então, claro que dá para entender que tem alguma coisa vindo, tem algum argumento que está vindo antes, e aí vai terminar com esse portanto. Então, vamos fazer um levantamento de algumas coisas que foram mencionadas aqui. Não só o corpo era lavado, né, através do banho, como espiritualmente o batismo tinha, e tem até hoje, né, não só um simbolismo, mas uma declaração no mundo espiritual. Com essa declaração e com essa mudança e essa dedicação pessoal ao relacionamento com Cristo, não necessariamente com atos de religiosidade, mas com Cristo, então, a partir de então, existem coisas que nós devemos buscar em nossa vida, que é a nossa santificação. O que é a santificação? É cada vez ficarmos mais separados e diferenciar o nosso comportamento de comportamentos que antes eram comuns a todos e agora a gente vai se abster. Por que vai se abster? Porque são comportamentos que não trazem benefício, não são comportamentos que nos ajudam, mas comportamentos que nos atrapalham, né? E são comportamentos de, vamos dizer assim, satisfação da carne. Você está com raiva, então quando você está com raiva, você quer explodir, quebrar as coisas, e ele está falando para a gente ter um outro comportamento, ok? Então, não só esse batismo é um batismo em que foi feito um símbolo e depois nunca mais a pessoa lembra disso, mas é uma forma de você ter um marco, um dia em que você lembra, igual a graduação, né? Em que você lembra que naquele dia você concluiu totalmente um curso. Então, o batismo é o dia em que você concluiu uma vida totalmente dedicada a você mesmo para começar uma vida diferente em que você vai estar se aprofundando e buscando cada vez mais o conhecimento de Cristo e o relacionamento espiritual e buscando as coisas mais do alto, ok? Então, como eu mencionei, esse livro de Colossenses, essa carta de Colossenses, tem muitas coisas semelhantes ao que está nas cartas de Pedro. Eu gostaria que você pegasse em 1 Pedro 4, para nós vermos um ponto que é muito importante nessa nossa mudança, tá? E que vai nos dar uma ajuda, vai nos auxiliar daqui para frente, tá? Bom, olha aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, também começa com portanto. Então, vamos ver qual que é o argumento que ele está falando antes. Ele está falando de você ter uma vida diferente, tá? Então, nós já lemos, mas vamos ler novamente porque vai entrar em outro contexto. Então, aqui, um pouquinho antes, em 1 Pedro 3,15, fala, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, que essas pessoas que estão reclamando, né, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for por vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Cristo, né? Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito,
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então, aqui, em 1 Pedro 3, nesses últimos versículos, ele está falando do bom procedimento e está mencionando o mau procedimento, justamente na época de Noé. E nós vimos como é importante mencionar essa época de Noé, porque Jesus fala que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Então, essa é uma boa referência para nós, tá? Ele está falando aqui, Pedro, que é o outro apóstolo, também está falando a mesma coisa. Então, ele está falando aqui que esses maus procedimentos estavam acontecendo, Jesus foi morto, né? Então, ele está falando, vocês estão sendo perseguidos? Jesus também foi perseguido. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, se vocês lembrarem, quando Jesus morreu, ele levou 3 dias e 3 noites e ressuscitou. Então, nesse tempo de 3 dias e 3 noites, está dizendo aqui claramente, o que foi? Lembra que ele levou cativo aqueles que estavam no cativeiro? Então, aqui está falando, ele foi e pregou para os espíritos em prisão. Ele levou cativo aqueles que eram presos espiritualmente, que estavam naquele momento intermediário, depois da morte, que ainda não tinham sido condenados, mas também não estavam com Cristo, não estavam no seio de Abraão, como fala em alguns textos também, tá? Bom, então voltando aqui, em 1 Pedro 13, ele está falando aqui, no final, no versículo 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nessa arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Agora vem no capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Tá? Então, vocês estão vendo que, depois da ressurreição, que está fazendo uma associação com o que aconteceu com Noé, e que o Noé foi salvo através da arca, e essa é uma ilustração do batismo, em que nós somos salvos, estamos dentro do mundo, mas estamos salvos disso, tá? E ele está falando aqui, armem-se, no capítulo 4, 1, armem-se também do mesmo pensamento. Então, está vindo tudo para a nossa mente, para o nosso pensamento, onde nós temos o controle, nós temos a decisão, tá? Não só nós fazemos as coisas porque estamos com vontade, com raiva, com o que for, mas nós estamos fazendo, tendo decisão, tendo mudança de comportamento, tendo pensamentos transformados, tá? Tudo isso vai ser bem importante, porque quando a gente tiver a oportunidade de estudar Romanos, nós vamos ver quanto esses princípios que estão sendo falados de novo vão ser fundamentais para nós entendermos a carta aos Romanos, que é uma carta bem mais difícil de entender e uma carta bem, vamos dizer, jurídica, tá? Em que está falando em termos de contrato, ok? Bom, então,
Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, aquele que? Jesus, rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para fazer os maus desejos humanos. Então, no tempo que lhe resta a quem? A nós, no tempo que resta a nós, não viva mais ou não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria repugnante. Eles acham estranho, eles, os pagãos, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Por isso os insultam. Contudo, versículo 5. Contudo, eles não terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, eles quem? Aqueles que estavam mortos, que Jesus foi tirado do cativeiro, certo? Então, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus, tá? Aqueles justificados pela graça, aqueles justificados pela dedicação deles a Deus, similar agora, mas de uma outra forma, ok? É um outro tempo que nós vivemos agora. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E segue até o final da carta aqui de Pedro, falando sobre os procedimentos, certo? Então, falando do batismo relacionado ao símbolo de Noé, com a família dentro da arca, sendo salvo do dilúvio, mudando o pensamento, certo? Então, agora vamos ler em Colossenses, no capítulo 3, e vamos ver como que vai fazer sentido isso que a gente está estudando. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Certo? Então, no versículo 2, está mencionando a mesma coisa que está falando em 1 Pedro 4. Tá? Nós ressuscitamos com Cristo, participamos do batismo como símbolo da ressurreição e agora a nossa vida vai começar a andar de uma forma diferente. Então, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, a nossa carne morreu, certo? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso, uma promessa simplesmente maravilhosa. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Quando que Cristo vai ser manifestado? Na segunda vinda de Cristo. Tá? Versículo 5. Então, na segunda vinda de Cristo, ele vai ser manifestado e nós seremos manifestados com ele em glória. O que quer dizer? Aqueles que morrerem vão ser ressuscitados quando vem a segunda vinda de Cristo. Ok? O arrebatamento é um outro momento. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Natureza terrena, o que quer dizer? Os nossos desejos da carne, a nossa forma de viver na carne, né? Nossa forma de reagir, né? E o que é essa nossa forma de viver na carne? Imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Netflix, igualzinho. Tudo que você procurar no Netflix tem aqui. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Certo? Então, quando nós usamos modelos ou exemplos do que acontece no mundo hoje, e nós seguimos esses exemplos, tá? Por isso que eu estou fazendo piadinha, falando do Netflix. Se você, por entretenimento, está assistindo a sua opção, mas você está seguindo, você está indo contra o que é a sua nova natureza, tá? Versículo 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, falando mal, fofoca ou levando a pessoa, pondo as pessoas para baixo, tá? E linguagem indecente no falar, né? Prática bem pagã, prática bem da carne. Você está com raiva, fala palavrão, xinga e faz a sua própria boca, o seu próprio corpo ficar impuro com aquilo que está saindo de dentro de você, certo? Existe outra forma de processar isso. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Então, não está pronto. Está sendo renovado em conhecimento. Em conhecimento aqui, para, né, a imagem do seu Criador. Então, esse antigo comportamento, que é um comportamento bem da carne, aquele comportamento de você compensar com a sua reação, tá? Então, esse comportamento nos afunda, nos leva para mais para o buraco. Quem está deprimido fica mais deprimido. Quem está ansioso fica mais ansioso. Quem está com medo fica com mais medo. Tá? Então, aqui, para você sair desse padrão de viver pela carne, você tem que buscar uma vida se revestindo do novo, se revestindo de Cristo. E Deus nos ajuda. Ele fala, eu vou mandar o Consolador, ele manda o Espírito Santo nos ajuda. No momento da nossa dificuldade, no momento da raiva, no momento da injustiça, Deus nos dá escapes, Deus nos dá forma de fazer esse equilíbrio que está na nossa carne, a gente tira de dentro da nossa carne e coloca dentro da nossa vida espiritual. E Deus atua, e Deus muda, ele muda a situação. Ele muda o que está acontecendo. E essa vai ser a grande diferença. Por quê? Agora você está revestindo de um novo homem, de uma nova forma de viver. Por quê? O espírito está sendo muito mais forte do que a carne. Versículo 11. Nessa nova vida não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Em todos quem? Em todos que aceitam Cristo como Salvador. Aqueles que continuam pagãos, aqueles que continuam nas práticas antigas, continuam sem Cristo. Então, Cristo não está neles. Tá? O que ele está falando aqui que não tem a diferença religiosa, aqueles que praticam costumes religiosos não necessariamente vão estar incluídos nessa purificação do corpo, estando revestidos desse novo homem, entendeu? Tá? Então, Cristo é tudo e está em todos, ou seja, não faz diferença desde que essa pessoa aceite a Cristo, certo? Não vai fazer diferença pelo grupo ou pelo academicismo ou pelo que for, mas sim pelo fato de que a pessoa está sendo transformada e todos podem alcançar essa transformação. Todos, tá?
Aceitando a Cristo, você pode alcançar essa transformação. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, povo santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Lembra que eu li em Mateus 18, né? A questão de você não perdoar, é que ele está falando, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. O amor que é o elo perfeito. O amor é que vai ligar a diferença desses povos, grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Então, o amor, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, isso que vai fazer a ligação entre esse povo que é tão diferente. E formando um corpo, como a gente já falou. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Voltou ao que Efésios fala, né? Todos vivendo em paz, membros de um só corpo em que a cabeça é Cristo. Entra totalmente de acordo com os ensinamentos aos Efésios, com as outras cartas de Tiago, de Judas e de Pedro. Ok. Seguindo. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Ao invés de maledicência, ira, maldade, linguagem indecente, ele está falando o que é revestir de um novo homem. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos. Não sabe o que cantar? Abre o livro de Salmos, começa a cantar o livro de Salmos, ora o livro de Salmos. Hinos, né? Cânticos espirituais. Da mesma forma como existe o dom de línguas, em que você fala várias línguas, línguas dos anjos e coisas que são dons espirituais específicos, existem esses cânticos espirituais. Com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aqui praticamente termina toda a instrução. O que vem depois, que é a responsabilidade social, que está falando como que as mulheres devem proceder, os maridos, os filhos, os pais, os escravos, os senhores, tá? Tudo isso a gente já viu em Efésios, é a mesma coisa, está mantendo a consistência, está reforçando, certo? E no capítulo 4, ele está falando, no versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ele estava literalmente preso, né? Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como sempre, como me cumpre fazê-lo. Depois ele foi solto, e depois ele foi preso de novo, né? Então, realmente as orações foram atendidas, ele foi solto, ele pôde falar abertamente, tá? Antes do final da vida dele. Versículo 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, as pessoas que não creem em Cristo, aproveitem ao máximo todas as oportunidades,
o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E Deus nos inspira, Deus nos dá as palavras para a gente poder falar com todas as pessoas, com amor, com compaixão, ajudando as pessoas que ainda não conhecem a Cristo a caminhar esse caminho maravilhoso, que é um caminho de paz, é um caminho de esperança. E agora que nós estamos terminando essas fases de confinamento por causa do vírus, pelo menos agora na primavera, aqui no hemisfério norte, nós estamos vendo que as pessoas estão sem paz, sem esperança, muitos estão desempregados, muitos estão sofrendo, e nós devemos ter compaixão, estender a nossa mão para as pessoas em necessidade e ajudá-las a caminhar cada vez mais e ajudá-las a ir adiante conforme cada um pode ajudar e conforme o caminhar de cada um. No final do capítulo 4, ele está mencionando várias pessoas. E como é uma carta de saudação final, então ele está falando de Tíquico, de Epáfras, Aristarco e várias outras pessoas, fala de Lucas, né? Fala de todos os que eram da região que estão trabalhando com ele, e assim ele termina essa carta para os Colossenses. E agora a gente vai começar Filipenses, e na próxima semana, então, nós entramos na carta aos Filipenses e vamos aprender um pouco mais sobre esses fundamentos e a nossa nova forma de viver, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aqui da carta aos Colossenses e que vocês possam estar saindo de dentro das suas casas, podendo desfrutar um pouco mais de liberdade do ir e vir, e que vocês possam estar todos com saúde, todos bem, tá? E semana que vem a gente volta, tá bom? Deus abençoe a todos e um beijo para todos, tá? Tchau, tchau.